que anda a sua área dos fundos, hein? Tá limpinha? Você gosta de brincar com ela? Ou você gosta mais de brincar com a área do fundo dos outros? Você geralmente depila a sua área dos fundos? A última vez que eu fui brincar na área dos fundos de alguém, geralmente eu pego a língua bem grande. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Quem vos fala sou eu, Vitor Jorge, também conhecido como Crônicas de Jorge, comediante, comunicador, roteirista. Vou tomar minha quinta melatonina pra dentro. Agora são 1h10 da manhã. Tô de bal. Gostou? Crônicas de bal. Só usar meu cupom. E eu queria falar de Backrooms. Um não lugar. Esse filme, ele é oriundo dessa nova leva de filmes de terror que eu chamei de Renaissance dos filmes de terror, onde os executivos não veem mais tanto sentido em fazer Annabelle 8, pegar um budget, duplicar ele, triplicar ele, né? A ideia inicial não era ganhar dinheiro, precisamos ganhar dinheiro. Tem alguma coisa na gaveta aí? Pô, a gente pode fazer o remake do remake do remake de Jurassic Park. Ou a gente pode fazer Atividade Paranormal 15. Contrata um cara, ele escreve e a gente faz. Filmes sem alma. Filmes sem ímpeto criativo. Filmes sem drive de criação. Começaram a perceber que faz mais sentido você soltar $1 milhão, $500 mil na mão do youtuber, como foi com Obsession, que já é um filme mirando em $200 milhões no box office, feito com $500 mil, mais por um diretor apaixonado, Curry Baker. Assista a minha análise de Obsession. Sou um grande fã de filmes de terror, já vi muita coisa. Dessa vez, o diretor é Ken Parsons, famoso por ser o primeiro a criar em audiovisual a trama do Backrooms. Para quem não sabe, Backrooms é uma história criada na época das creepypastas, coisa que eu gostava muito de ler quando era criança. Eu entrava no site Medo B para ler. Então são histórias de terror, lendas urbanas, escritas por jovens na época, com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos. Historinhas, você joga no blog, histórias de terror, algumas bem de terror, bem assustadoras, algumas muito famosas. E um cara foi lá e contou essa história do Backrooms, que é esse lugar fora da dimensão que vivemos, onde você buga. É quase como você glitch. Sabe o glitch, o bug do jogo de videogame? Que você atravessa a parede, que o objeto fica entre o chão, mas não atravessando o chão, como se ele tivesse bugado. Entrado numa área que não era para ele entrar. E esse Ken Parsons leu essa história, não criou, e fez uma série de vídeos no YouTube emulando o que seria essa história da Backrooms se alguém caísse lá com uma câmera. Foi um sucesso do caralho. O que chamou a atenção da A24, que é uma distribuidora e produtora de filmes de terror, ganhando uma grande relevância no mercado, porque ela, assim como a Adult Swim, dá chance para jovens apaixonados materializarem suas ideias. E se der dinheiro, ótimo. Então contrataram o jovem Ken Parsons para dirigir o filme do Backrooms. Você já fez essas suas coisas meio guerrilha, faz um full-blown picture movie. 1h30 de filme. Vale ressaltar que o Ken Parsons tem 21 anos, dirigindo um filme para a tela grande do Cinemark. E você, o que estava fazendo com 20 anos? Eu sei o que eu estava fazendo com 21 anos. Entendendo se eu gostava de brincar com a minha área dos fundos ou com a das outras pessoas. Com 21 anos eu estava aprendendo a limpar a bunda, eu não tinha passado o neném. Com 21 anos eu falava, pô, mas o pênis ele entra na vagina? Como é que é isso? Como é que é isso? E o cara tá dirigindo um filme. Backrooms dividiu a crítica pública, bem como a aceitação do público. E eu quero entender com vocês por quê. Eu vou abrir a premissa e já a gente entra na zona de spoilers. O filme conta a história do nosso amigo Clark,
interpretado pelo brilhante Chiwetel Ejiofor. É o nome dele. Eu treinei muito para pronunciar corretamente. Claro, fazendo... como é que é? Estou retardado já. Contracenando com a Renata Hense, são o nome deles. O Clark, ele é um homem de idade que, pelo que a história mostra no primeiro ato, tomou um pé na bunda da mulher, perdeu a casa que morava, hoje a mulher fica na casa dele, voltou a beber, começou a ir no psicólogo e como ele não tem mais teto para morar, ele mora na loja dele. Ele é um empresário de móveis, então ele tem uma loja onde ele vende sofá, cadeira, essas merdas. Tinha a mulher dele, tomou um pé na bunda, voltou a ser alcoólatra, não tem onde morar, tá dormindo na cama que ele vende de dia. Então à noite ele deita na cama, tem placa com preço, ele dorme, bebe, fudido, e de dia ele tenta fazer valer essa loja aí que tá indo mal das pernas. E a gente vê ele desesperado tentando vender esses móveis. Ele tem uma propaganda que aparece na TV às vezes, que a loja dele é Clark's Pirate Shop. Então ele é um personagem no comercial, ele é um pirata. Ele, aqui é um assalto igual aos piratas. Vem e leve, você nem vai perceber que está comprando. Hooray! Ele tem o chapéu e tem o papagaio. Fracassado. E a gente começa a entender um pouco do passado dele mediante as consultas com a psicóloga dele. E já no primeiro ato a gente percebe que não é só ele especialmente traumatizado com o pé na bunda que ele tomou da mulher, com os problemas de alcoolismo, mas também a psicóloga. O que faz muito sentido. Porque eu já dei date com muitas gatinhas da Psicopuc e todas elas são, ó, cucu, igual essa aí. A psicóloga, na tenridade, quando criança, por meio de flashbacks, descobrimos que ela tinha uma mãe completamente louca, possivelmente esquizofrênica, que tampava as janelas da casa porque alguém ia pegar ela e a filha. E a gente vê que isso traumatizou profundamente a psicóloga, que hoje já é uma adulta, a ponto de que culminou essa dinâmica entre ela, a criança, e a mãe em explodirem a porta da casa delas, muito provavelmente a polícia, e pegando ela, salvando a psicóloga, que na época era criança, e internando a mãe. E o primeiro ato conclui, porque o nosso amigo Clark liga para um eletricista e reclama que a conta da luz está vindo muito cara, o eletricista vai até o lugar, analisa e fala, nossa, que estranho, o sistema de energia aqui é todo zoado mesmo. Eu não sei, cara. E aí o Clark continua na loja, dormindo lá dia após dia, acorda, trabalha, dorme na loja, até que um dia ele vê uma fresta de luz no que até então era uma parede. É como você vê uma fresta de luz aqui. Você fala, ué, mas são duas paredes coladas? Eu pensei que era uma parede maciça. E ele coloca a mão e atravessa. E entra na backrooms. E ele tem volta garantida, então ele faz... Ele consegue ir e voltar. Mas ele olha a backrooms e se assusta. E o que é a backrooms? Georgetown, você me pergunta. A backrooms é uma sequência, é o que o primeiro ato mostra, né? É uma sequência de ambientes de luz branca com papel de parede amarelo fazendo jus a uma arquitetura sem sentido. Não porque ela não deva existir, mas sim porque ela não tem finalidade. Então são pilares que dividem paredes que não fazem o menor sentido. Sabe aquelas coisas de a porta não abre, é só uma porta, tem uma... Nada faz sentido. É como se tivesse uma pilastra aqui, ó. Aqui. Pra que essa pilastra? É como se a arquitetura não fizesse nenhum sentido. E ele fica em choque, anda um pouco, desenha um mapa da backrooms do que ele entendeu, entende que não chegou no final daquele lugar gigantesco e volta. E vai falar com a psicóloga, explica pra ela a situação e ela fala, você tá bebendo uísque, né? É o que? É Chivas? Você não tá tomando cavalo branco, né? White Horse, no Meretriz, 4h15 da manhã, com energético e copão de gelo de coco, igual eu fiz ontem. E aí ele fala, sim, comprei 2 brownies de maconha e fumei um prensado. Mas isso não tem nada a ver. De fato, eu estou falando a verdade. As backrooms existem.
Existem. E ela fala, tá. Ele fala, então eu vou voltar com provas. E aí ele contrata um estagiário que ele tem na loja dele e uma estagiária, que são um casal, jovens, que trabalham lá meio período, para irem com ele com uma câmera. E ele ter prova cabal. Que é o Avan Joja e a Lukita Maxwell. E eles vão. O cara consegue convencer, ele fala, ó, só pegar a câmera e me seguir aqui pela porta, ele que porta, ele atravessa uma... Eles, meu Deus, que porra é essa? Eles ficam em choque. Eles vão investigando, até que uma hora, numa cena muito bem feita, e é isso. Antes de entrar na zona dos spoilers, o que eu achei do Backrooms? Eu achei impressionante a direção do Kane Parsons para a idade. Ele consegue emplacar uma coisa muito legal. Eu falei do Curry Baker sobre o uso de sombra, mas o Kane Parsons ele é muito bom com a trilha. Não é a trilha. Eu aprendi isso com uma amiga, a Manu. Não é trilha sonora, é sonoplastia, que são coisas distintas. Os barulhos e os sons que inserem no filme em determinados momentos te fazem ficar imerso nesse mundo que até então apela para o terror no desconhecimento. Claro, também apela nessa suposta fobia que muitas pessoas têm de halls e zonas longínquas fechadas. Então é aquele medo de estar no shopping vazio ou naquelas salas de jantar longínquas que você não vê o final e não sabe onde acaba, até porque isso aplaca uma certa claustrofobia atípica. Porque geralmente a claustrofobia é oriunda de ambientes fechados e pequenos, igual o elevador. Mas na Backrooms, como você está em outra dimensão e você só consegue voltar para por aquela parede que você viu, se você se perdeu lá na puta que pariu do fundo, você está preso, você está contido. A claustrofobia vem do receio de estar confinado. E eu acho que o Kane Parsons faz um ótimo trabalho nesse conceito da imersão. Por que muita gente não gostou do Backrooms? Por causa do terceiro ato. E eu falei disso na minha review do Todo Mundo em Pânico 6, que é uma bosta. Vá lá assistir também, assista meu monólogo, me siga no Instagram, não sei de onde você veio. Tem gente me mandando DM, meu gangue, vocês que me conhecem há muito tempo. Tem gente mandando na minha DM falando, pô, e aí, Jorgeão, tudo bem? Prazer, meu nome é Nicolas, te conheci pelo Resenha com o Jorgeão. Sério? Que irado, você me conheceu pelo YouTube? Muito louco. Eu faço umas paradas no Instagram, mano, não sei se você sabe, professor, várias coisas. Cobertura, SBT e tal. Eu acho que as pessoas não gostaram do terceiro ato do filme porque elas confundiram o conceito de conclusão com clímax. O terceiro ato obrigatoriamente te deve um clímax, não uma conclusão. E eu achei, agora entrando em zona de spoilers, hein? Se você não quer ficar sabendo, pule para esse momento na tela, homem neolítico, homem neolítico, homem neolítico, que eu vou dar minha nota e concluir. Enquanto ele e os jovens estão desvendando a Backrooms, em dado momento um monstro aparece, em que a gente não vê, e pega o moleque e some com ele. E aí ele e a mina vão desesperados tentar achar o cara, e aí ele tá com a câmera, ele encosta a câmera no lugar, tenta achar a mina, porque ele tá ouvindo ela, ele fala, cara, você tá atrás dessa parede, é um vidro, e aí ela fala, Clark, atrás de você. E aí ele vira, a gente tem a visão da câmera, então a gente vê o Clark virando para algo que a gente não consegue ver, e alguém pegando a câmera e quebrando. O segundo ato se dá pela psicóloga indo atrás do Clark, descobrindo os backrooms e encontrando ele. Mas quando ela encontra ele, ele tá vivo. Mas ele tá diferente, ele tá estranho, eles começam a conversar, e ele fala, cara, eu acho que você tem que vir comigo, velho, Clark, você tá quanto tempo aí, na Backrooms? E aí, o que é aquilo ali? Ela olha, ele mata leão nela, ela acorda amarrada, numa mesa. E a gente conclui que o Clark ficou muito doido. A Backrooms chipou ele. Oriundo de algumas conversas que a psicóloga teve com ele no início do filme sobre as brigas com a mulher, sobre loopings. Então ele fala,
O caminho que a gente faz quando criança, encontrando um problema, é o caminho que a gente repete na vida adulta, tendo sucesso ou não. Então é uma grande alegoria para a psique humana esse filme. As backrooms nada mais são do que uma extensão da consciência humana. Olha aulas de curso, professor Cronix, para você aí. Isso é bem óbvio, não sou eu inventando, porque é uma psicóloga, né? Ela brinca com esses conceitos. E aí, ela tá amarrada, ela olha para ele, e aí ela olha e tem um cara sentado parado. E ele parece o eletricista que o Clark encontrou no primeiro ato, mas ele tem 6 olhos, 3 fileiras de olhos. E aí o Clark começa a explicar para ela o que ele entende que é Backrooms. Meio loucão, ela amarrada. Ele, cara, esse lugar, ele é uma extensão da consciência de todo mundo que já pisou aqui. Quanto mais você fica aqui, mais tempo a sua consciência se dissipa nesse lugar de forma material. Por isso os móveis. Por isso tem coisas que são parecidas com a minha loja que estão aqui. Só que a Backrooms, ela replica as coisas de uma forma praticamente perfeita. Quase como se você explicasse para alguém que nunca viu um cachorro o que é um cachorro e fizesse a pessoa desenhar. E aí você entende que o cara sentado é o eletricista. E o Clark está tanto tempo lá que a Backrooms começou a parar de só produzir móveis e começou a produzir pessoas que pertencem ao imaginário do inconsciente do Clark. E ele fala, cara, isso aqui é tipo um móvel, ele não sente dor, facada no pescoço dele, não sai sangue, ele, na verdade, você consegue comer essas pessoas. E ele pega, elas são meio feitas de massinha, ele come, e aí no fundo você vê que tem uma outra pessoa, é uma mulher, ruiva, 6 olhos. E ela fala, cara, tudo bem, ela tá amarrada aqui, e ela fala, cara, beleza, hahaha, me tira daqui. Aí ele, não, vamos refazer aquela sessão de terapia que a gente fez, onde você pediu pra eu refazer a minha discussão com a minha mulher a última vez, que tem essa cena. E aí ela, não, aí ele, sim, e aí ele vai na mulher que tá no fundo, que você não sabe quem é, e arranca o escalpo dela e coloca o cabelo dela na psicóloga, justificando e mostrando que essa é a mulher dele que o inconsciente também criou e projetou dentro da Backrooms. Eles conversam e o filme culmina no terceiro ato, onde ele chega na razão e fala, tudo bem, eu vou te soltar, psicóloga, e ele tá cortando a corda, solta uma mão, no que ele vai soltar a outra, aparece um monstro. O filme ele brinca com alegorias do labirinto do Minotauro com o Teseu, porque é de fato um labirinto, a Backrooms, e de fato tem um monstro, que é o Minotauro, tal qual Teseu. Mas quando você vê quem é o monstro, ele abre uma outra chave na sua cabeça. O monstro é uma versão do Clark de 2 metros, 3 metros, monstruosa, com uma cara estranha, um olho saltando, meio deformado, pirata. Ele tem o chapéu de pirata, ele tem o pássaro e ele tem a perna de pau. Por quê? Porque o vilão do filme é o Mark Pirata, como ele fazia as propagandas na TV, como eu narrei no começo do vídeo. Ele olha para o monstro e fala, relaxa, essa aqui é a nossa psicóloga, ela já está de passagem. Mostrando então que ele criou uma relação com esse monstro. Talvez o que explodiu a câmera. E aí o monstro olha para ele e mata o Clark. E ela sai correndo, e ela vai correndo pelas backrooms, toda louquinha, até que ela acha uma entrada, uma saída de algum lugar, e aí ela toma uma fumaça de vapor e tem um monte de cientista. E aí a gente entende que a Backrooms, criada ou não de forma intencional pelo governo dos Estados Unidos, hoje é estudada pelos mesmos. E ela é interrogada por um cientista falando, olha, a gente era uma empresa de sonda magnética, e aí a gente entendeu que porra era essa, isso aqui talvez é a descoberta mais importante da história. Eu não sei se você sabe, mas a Backrooms tem 8 bilhões de metros quadrados. A gente pode usar isso aqui como arquivamento de depósito para os Estados Unidos, mas a gente também pode 1 bilhão de coisas. Esse lugar não faz o menor sentido e a gente está tentando resolver o maior número de enigmas. Então, por favor, querida, responda as nossas perguntas. E ela olha para ele e fala:
E o que vocês vão fazer comigo? Depois que eu responder as perguntas. E aí ele fala, não sou eu quem vai tomar essa decisão. E aí corta a cena para um looping de vários lugares na backroom. E aí tem o andar da backroom. E aí corta... Na verdade não é assim o twist. Corta a cena pro quarto antigo da psicóloga no criança. E aí desce um andar. E ele tem menos móveis. E aí desce um andar. Quase como se fosse um prédio. Que não é no térreo. Desce um andar. E aí, além de terem menos móveis, tem uma cadeira meio dentro do chão, meio fora. E aí vai descendo, você tá na Backrooms. O que dá a entender que a anomalia da Backrooms não aconteceu apenas na loja do Clark, muito menos apenas no ano vigente, mas sim vem acontecendo nos Estados Unidos há muito tempo. E muito provavelmente a mãe da psicóloga foi acometida por uma anomalia da Backrooms e foi concebida como louca, intencionalmente ou não, provando que o destino da filha da mulher, ou seja, a psicóloga, será o mesmo. Ou vão matar ela, ou vão falar que ela é louca e interná-la numa piscina psiquiatra. E o mais legal é que fecha com uma cena da Backrooms, correndo a galera, mostrando os lugares, e corta para um lugar parecido com a cena do investigatório, mas dentro da Backroom, com uma versão da psicóloga com 6 olhos. Ou seja, ela ficou o tempo suficiente para ser manifestada na Backrooms como um próprio móvel e, por consequência, o diretor garantindo e provando que ela não saiu. Ou ela foi morta, ou ela foi mantida em cativeiro, ou ela foi estudada até o fim da vida. E o filme deixa em aberto muitas perguntas, o que fez o público não gostar, mas todo filme de terror responde tudo. Será que esse não fica mais interessante a gente se perguntar, caralho, a gente se perguntar e duvidar? Porque me fez pensar esse filme. Esse filme ficou comigo muito mais tempo do que outros. O Obsession é um filme melhor, mas ele não ficou tanto tempo na minha psique. Porque eu queria entender, por que o Clark foi o único que teve uma criatura criada na Backrooms que não era estática? Era um monstro de carne e osso que se alimentava. Por que um pirata? Será que a gente manifesta o nosso inconsciente dentro da Backroom se a gente tiver tempo suficiente lá? E quanto mais tempo a gente manifesta mais nosso inconsciente de forma mais real? E o Clark ficou tanto tempo lá que ele manifestou a versão dele mais maligna? E por que a versão mais maligna dele é o pirata? Será que simboliza o alcoolismo e as vezes violentas que ele foi com a ex-mulher? Eu não sei. Você vai me dizer, assistindo o filme, ou se já assistiu, comentando aqui. Eu gostei do Backrooms. Eu achei disruptivo. Eu acho que o Kane Parsons fez exatamente o que ele quis fazer, o que é difícil, principalmente sendo diretor com os executivos cagando na sua cabeça e principalmente tendo 21 anos. Porra, o moleque foi pica. Eu vou tentar não ser homem neolítico. Isso aqui é uma Backrooms, tá? Só pra você que tá perdido. Entendeu? Essa... Nossa, que lugar meio creepy, então. Só que ele é infinito. E ele não faz o menor sentido. E tem um monstro que quer te pegar. Pra quem não sabe, eu joguei o jogo do Backrooms, né? Eu sou gamer. Já vou fazer umas... No Ref vai ter videogame. Eu jogo jogo indie, jogo AAA, jogo tudo. Agora eu tô jogando Mina the Hallower. Tava jogando Hollow Knight, joguei o Mutagenics também. Vou jogar o Onimusha, joguei Resident Evil 9. Tô falando tudo isso porque eu joguei o jogo da Backrooms. Escape the Backrooms Together, eu e o Lopes. Porque a Backrooms ficou muito famosa com essa cena aqui que eu mostrei, essa área amarela e tal. Mas tem a área de água, tem a área escura, tem várias coisas. Então é um mundo que foi expandido pelo Kane Parsons. E eu acho que, na minha opinião, deu certo. Porque eu gostei, porque a bilheteria foi boa e porque está sendo muito comentado. Ele não é um filme dado mastigado para você. E você que não gostou, tenta repensar dessa forma. Talvez você não gostou e não tem que gostar mesmo, talvez você esteja cagando regra, mas eu gosto quando o filme não pega na sua mão, eu gosto quando o filme não revela tudo, quando é a intenção dele. Ficou nítido que ele não quis revelar de propósito. O problema é quando é o Lost, né? Que o cara cria o setup, não dá punch, não dá o plot. Você falou, mas você não falou, mas o que é o sapão aqui na ilha que você mostrou na segunda temporada? Ele, é.
Sei lá. Você fala, pô, irmão, aí você escreveu mal. Não, ele nunca teve o intuito de te revelar nada. É um grande mistério, uma grande lenda urbana. Gostei da direção, gostei do efeito sonoro, da sonoplastia, gostei da premissa, achei que ela podia ser um pouquinho mais desenvolvida no terceiro ato, só um pouquinho, revelar um pouquinho mais coisa pra gente, mas eu gostei de Backrooms e a nota que eu dou são 3 dumplings de porco e um bibimbap de 10, que eu comi no Gusa, ali no Paraíso, que estava bem gostoso. Bibimbap, forte, aquele que tem ovinho, carninha, loucura completa. Muito gostoso. Eu não vou ler os comentários porque eu estou gravando 2 vídeos na sequência. Acabei de gravar o vídeo do Todo Mundo em Pânico, que já estará disponível quando você estiver assistindo isso. Outro review relâmpago. Vá lá ver. Senhoras e senhores, tamo junto. Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho. Curte e hypa, por favor. Não esquece, ajuda demais. A minha parada no Instagram, a gente voa lá. Aqui no YouTube eu faço simplesmente porque eu amo, com muito carinho. E gostaria que vocês ressoassem esse carinho que eu jogo. Ó a melatonina batendo, ó. Já não sei nem o que eu tô falando mais. Curtindo e hypando. Só isso. Aí eu vou trazer cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdo. Eu gosto de fazer conteúdo longo. Estamos tendo sucesso aqui na plataforma. Já 50 mil inscritos. E é isso. Senhoras e senhores, estamos juntos. Muito obrigado. Curte e hypa. Comenta aí o que você achou da Backrooms e me indica o próximo review relâmpago. Eu acho que eu vou ver aquele Rokun Hakim. É nóis. Amo vocês. Valeu!